Olá pessoal, amados em Cristo, que bom podermos retomar aí os estudos de Êxodo e nós vamos dar continuidade. Nós começamos o capítulo 13, mas nós não terminamos. Faltam alguns versículos, deste capítulo. Então convido vocês para que já possam abrir a palavra em Êxodo capítulo 13, a partir do verso de número 17. E aí, quero dizer para vocês que na palavra do Senhor nós temos riquezas impressionantes, nós temos vida, nós temos ali alegria, nós temos ali a própria palavra do Senhor sendo dita para nós, e isso enche o coração de todo aquele que ama o Senhor. Eu, sinceramente, eu espero que esta palavra que estou aqui falando esteja encontrando um coração que ama ao Senhor, que deseja a presença do Senhor, porque eu tenho certeza que se esse for o caso, aquilo que o Senhor diz, isso será assim, alegria, deleite, isso será prazer, não será nenhuma obrigação, não será nenhuma situação em que eu me vejo, obrigado a seguir. Não, pelo contrário, quando a gente ama o Senhor, a lei do Senhor, ela é perfeita, ela restaura a alma e ela dá sabedoria aos simples. Essa é a nossa palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor que Ele quer deixar no coração de cada um de nós. Amém? Então, convido vocês para que juntos façamos uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos aqui de ouvir a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de nos aprofundarmos na Tua palavra. Senhor, é um privilégio, é uma honra, é uma alegria e é um prazer a gente poder estudar essa palavra. Porque na Tua palavra, Senhor, nós encontramos vida, vida em abundância. Na verdade, Jesus é a palavra. Porque lá Ele disse em João, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele fala que Ele é a verdade, Ele quer dizer que Ele é a palavra, porque a Tua palavra é verdade, Senhor. E nós nos alegramos com isso, Senhor. Muito obrigado, porque em Ti nós encontramos um alento, nós encontramos um porto seguro, um lugar em que nós sabemos que ali nós podemos pisar, é um chão sólido, é uma rocha que não quebra. Muito obrigado por isso, por essa Tua palavra. Abençoa este momento, abençoa e derrama o poder da Tua presença, do Teu Espírito, que Ele nos faça compreender, nos faça entender com clareza o que Tu tens reservado para nós. Todo espírito maldito das trevas saia e se retire em nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos lá, gente. Muito bem. Lá no capítulo, então, 13, do verso 16, nós finalizamos, Vamos a partir agora do 17. E ali ele diz o seguinte: Deus guia o povo pelo caminho do deserto. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. José dando instruções antes da sua morte, há 430 anos atrás. Versículo 20, tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de fogo para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do fogo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Pois bem, a descrição dessa viagem aqui, que começou lá no capítulo 12, verso 37, está continuando agora, E havia assim uma estrada que ia direto para a Palestina, subindo pelo litoral e passando por Gaza. Mas esse trajeto levaria o povo a intervalos pelas fortalezas egípcias, ou seja, haviam fortalezas nessa região que eram egípcias. E, obviamente, exigiria que o povo israelita viesse a lutar
né, para que pudessem passar. E, obviamente, eles não estavam preparados, nem física, nem psicologicamente, para uma batalha. Então, assim, a gente pode dizer uma bondade cheia de sabedoria, Deus encaminhou eles e levou eles para um outro caminho. E aí eles caminham pelo deserto, perto do Mar Vermelho. Em hebraico, Mar de Suf, né, o Mar dos Juncos. Esse era o Mar Vermelho. Dá para dizer assim, os teólogos dizem pelo menos isso, né, que ali houve um erro de tradução, que daí eles traduziram para Mar Vermelho. E dá uma visão assim bem errada dessa rota que Israel seguiu. E essa é uma palavra assim que ela é inteiramente diferente daquela que designa aquilo que a gente chama de Mar Vermelho ou Golfo de Suez. O Mar dos Juncos ou Mar dos Charcos encontra-se mencionado na literatura dos egípcios, né, lá do século 13 já antes de Cristo, e ficava perto de Ramsés ou Ramessés, né? Ou ainda o lago Timsa, ou essa extensão que era uma extensão meridional do lago Menzale, ela também se encaixaria nessa descrição. Esses lagos então fazem parte de um canal que une o Golfo de Suez com o Mar Mediterrâneo e agora fazem parte do canal. Esse lago de Timsa fica mais perto de Sucote. E ali no versículo 18 ele fala que eles foram arregimentados, né? Uma tradução pelo menos fala isso. O significado dessa palavra ela é um pouco incerta, ela não é tão precisa, mas em outras traduções ela é traduzida como armados. O povo foi armado. Não talvez organizado, né? Não equipado com armadura, mas sim com armas de guerra, ou melhor dizendo, não com armas de guerra, mas sim organizados. Eles estavam assim, numa disciplina, vamos assim dizer, militar, sem armas, mas estavam bem organizados. E aí no versículo 19, Moisés leva junto consigo, com eles ali, os ossos de José. E interessante que isso mostra a fé de José, porque José disse lá há 430 anos atrás que um dia o povo sairia do Egito, porque essa era a promessa de Deus, e que era para eles levarem junto os seus ossos. Né? Então aqui a gente pode perceber como a fé desse homem José foi forte. Nós estudamos sobre ele quando lemos e estudamos o livro de Gênesis. Lá no versículo 20 fala de Etã. Etã, na verdade, é um local desconhecido. Ninguém sabe exatamente onde fica isso. E aí nos versículos 21 e 22, né, fala assim que, na verdade, não eram duas colunas, mas uma só, que de dia era nuvem e de noite era fogo. Às vezes, escrituras, elas desacreditam, vamos assim dizer, tentativas que o povo tem de explicar esse negócio aqui que estava guiando o povo por meios naturais. Ou seja, muitos teólogos, infelizmente, querem achar alguma justificativa no mundo natural para interpretar e entender essa coluna aqui. A coluna, na verdade, era o sinal real da presença do Senhor Deus, do Jeová, né, junto com o seu povo. Ou seja, Deus mesmo estava ali garantindo a caminhada do povo de Israel. Assim nós terminamos o capítulo 13, vamos agora para o capítulo 14, que fala justamente sobre essa perseguição que o povo de Israel vai sofrer. Tá bom? Então vamos à leitura. Então, amados, lá no capítulo 14, ele começa dizendo o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então aqui, o que está dito aqui? Só para a gente entender, né, o capítulo, até o versículo 31 desse capítulo, trata dessa passagem no Mar Vermelho, né? E é claro que isso aqui é um fato histórico. Infelizmente tem gente que tenta duvidar desse fato, né? Mas isso aqui é um registro histórico e inclusive há registros da passagem do povo de Israel pelo mar. Existem registros, sim.
Bom, aí no versículo 2 ali fala, né? Diz assim, então diz Deus falando para Moisés, Moisés, faz o povo voltar, retroceder, ou seja, mudem de direção. Inclusive esses dois lugares aqui, Pi Hairot e Migdol, eles são mencionados em inscrições, em escritos egípcios, tá certo? Mas, claro, eles não foram ainda identificados com muita clareza, tá certo? Baal Zephon tem uma certa carta fenícia que também fala desse lugar. Ele diz exatamente assim, ó, Baal Zephon e todos os deuses de Tafanés. Tafanés aqui seria Dafne, que é hoje, atualmente, essa Dafne é Tel Dafne, que fica localizado bem perto dessa extremidade sul do lago chamado Menzale, que fica a meio caminho entre Sucote e Ramsés. Isso explica as palavras retrocedam, ou seja, em vez de eles se dirigirem diretamente para o leste, partindo de Sucote, os hebreus eles voltaram-se, né, no seu trajeto e para o norte e foram então acampar junto a esse lago que era um lago pantanoso. E essa aparente incerteza, vamos assim dizer, no trajeto do povo de Israel, deve ter encorajado o faraó a que ele acreditasse que os israelitas eles estavam perdidos, eles estavam não sabendo onde atravessar, onde que eu posso passar o Mar Vermelho, entre aspas, esse vermelho entre aspas, né? Onde que, afinal de contas, né, eu posso caminhar? E ele achou que eles estariam encurralados, tá certo? Vagando sem destino. Aí no versículo 4, Deus, né, coloca uma palavra, eu serei glorificado em Faraó e saberão os egípcios, ou seja, além de todas as pragas, das 10 pragas que já aconteceram, ainda tem uma lição, vamos assim dizer, uma lição final, né, que o faraó teria que sofrer. Ou seja, aqui tem a explicação. Por que, afinal de contas, então Deus conduziu o povo de Israel desse jeito, vai e volta, sabe? Para que o povo dos egípcios lá se encorajasse de persegui-los. Vamos adiante então, capítulo 14, do verso 5, vamos ler um pouquinho mais. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isto que nós fizemos? Nós permitimos que Israel nos deixasse de servir, ou melhor dizendo, deixasse de nos servir. O povo, né, o próprio Faraó e o povo falando, lá no versículo 6, e aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E aí eles perseguiram, né? E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, né, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi Hairot, algumas traduções falam de Fi Hairot, de fronte de Baal Zephon. Bom, até o versículo 9, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui. O que é isso que nós fizemos? O faraó, então, entre aspas, caiu em si. A saída de Israel, lá do Egito, foi descrita para o faraó como se fosse uma fuga, não uma peregrinação para um lugar de sacrifício. E é claro que a perda assim, de tanta gente habilidosa, trabalhadores, isso foi um golpe, assim, isso para o faraó e para o povo egípcio foi um golpe meio pesado. E é claro que eles iriam sentir muita falta dessa turma toda que saiu. Afinal de contas, só de homens eram 600 mil homens, né? E ali no versículo 7, ele fala em capitães, ou seja, esse significado dessa palavra que ele é um pouquinho incerto, mas era uma espécie de oficial com uma patente superior. Tá? E aí no versículo 8 ele fala que eles saíram afoitamente, né? O versículo 8, eles saíram afoitamente. Na verdade, a mão erguida de Jeová, com o poder que ele tem, ela é capaz de qualquer coisa. Porque isso está escrito no versículo 8, com alta mão, né? Com uma mão poderosa, com uma mão assim de poder. Isto é, com uma confiança muito
orgulhosa, vamos assim dizer. Contrasta-se com isso o terror deles, né? Ao verem que estavam sendo perseguidos pelo exército egípcio. Tá? E aí no versículo 9 fala dos cavalarianos, ou seja, alguns acham essa declaração meio estranha, imprecisa, né? Uma vez que os egípcios não teriam cavalaria naqueles tempos. Porém, se vocês olharem lá no capítulo 15, verso 1, vocês vão ver, né, que ali fala assim, cavalaria, fala de cavaleiros, etc. É claro que essa palavra aqui poderia muito bem significar carros que eram puxados por cavalos, tá certo? Essa possibilidade fecha com capítulo 15, verso de número 1. E aí ele fala também no versículo de número 11, aliás, nem lemos ainda. Vamos ler então o versículo de número 10 em diante até chegar ao versículo 14. Então, amados, ali no versículo 10 em diante ele diz o seguinte: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? De novo o povo reclamando, né? Parece que isso tem a ver com a índole do ser humano de modo geral. Não é, versículo 12, não é isto que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor, né, hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, aqui nós temos um trecho, né? Aqui no versículo 11, os caras, né, os israelitas de novo estão lá reclamando. Eles usam de um escárnio, vamos assim dizer, até meio irônico. E essa linguagem eles usaram, inclusive, na época que eles estavam lá no Egito ainda, quando Moisés trouxe a palavra do Senhor para eles, dizendo: não, Deus vai nos tirar, Deus vai nos, né? Aí vieram as pragas, e uma praga atrás da outra, mostrando o poder de Deus, mas mesmo assim, os caras ainda, muitos deles, continuaram insistindo que não dá, vamos ficar quietos, vamos nos sujeitar, ou seja, continuaram duvidando da palavra do Senhor. Lá no versículo 12, né, ele diz assim: deixa-nos. Humanamente falando, eles estavam diante de uma destruição certa. Se a gente olhar pelos olhos humanos, não tinha jeito para o povo de Israel. E é claro que o ser humano, ele grita, né, quando tem uma situação de desespero. E aí, muitas vezes, a gente prefere ficar inerte, quem sabe até numa situação de escravidão, de pecado, do que a coragem de, por fé, fazer um esforço e seguirmos a Deus, né, em novidade de vida, mesmo que muitas vezes isso nos custe alguma coisa. O importante é que a gente pare um pouquinho para pensar se o que nós estamos fazendo realmente é correto, porque mesmo que, né, a gente se sujeite a alguma escravidão de pecado, para ficar, entre aspas, em paz com homens, nós temos que pesar muito bem isso, porque antes importa obedecer a Deus, né, do que obedecer homens. E a palavra do Senhor ainda diz assim que vai ser terrível você padecer sob a mão de homens, mas é mais terrível ainda você padecer sobre aquele que criou os homens, ou seja, aquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Não vale a pena a gente coadunar, a gente fechar com uma situação de pecado. Não, de maneira nenhuma, tá certo? Os israelitas aqui estão murmurando de novo. Os caras viram um monte de milagres sendo realizados. Mas agora, diante de uma situação de temor, de novo, os caras, né, resolveram espanar a rosca, vamos assim dizer. Ou seja, parece que tudo que Deus fez, eles esqueceram, tá certo? E esqueceram da intervenção sobrenatural do Senhor na vida deles. Eu creio assim que muitas vezes nós fazemos isso. Nós
nos esquecemos de Deus, esquecemos do sobrenatural de Deus, e a gente olha as circunstâncias e vê que a coisa não vai para frente. E aí a gente desiste. Meus amados, não desista. Olha para cima. Nós temos um Deus lá nos céus, mas Ele não está lá. Ele quer estar dentro dos nossos corações. Ele quer nos visitar. Ele quer derramar da sua graça, da sua presença, do seu poder, da sua vida, da sua alegria. Só que assim, eu e você precisamos dar um passo de fé. Nós temos que ter coragem para ir onde o Senhor quer que a gente esteja. Amém? Continuamos mais tarde, né? A partir do versículo 12, nós vimos até o 11, vamos assim dizer, ou melhor, vimos até o 12, né? Vamos continuar do 13 em diante, mas eu quero ainda orar para que o Senhor derrame a sua presença sobre nós. Pai querido, olhando essa palavra, Senhor, a gente muitas vezes para e pensa, puxa vida, as circunstâncias nos fazem querer desistir, nos fazem querer tomar atitudes que não fecham com a tua palavra, não fecham com o teu querer. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti e nós dizemos a Ti, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações e derrama em nós, Senhor, essa ousadia e essa coragem para seguir em frente contigo, sem quebrar a Tua palavra, sem transgredir a Tua preciosa lei, Pai. Porque nós sabemos que seguindo a Tua palavra, nós estaremos no caminho certo, mesmo que isso no momento nos custe alguma coisa. Mas mais à frente nós podemos ter a certeza de que nós estaremos caminhando de um jeito que agrada ao Senhor. E, portanto, Ele mesmo, Ele virá em socorro, em favor de nós. Muito obrigado por isso, por essa convicção no coração. Eu te peço, derrama tua alegria, teu poder, teu fogo e tua glória sobre cada vida que está junto comigo, orando e falando contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.